Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabimar, obrigado. Colegas, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento. Antes do intervalo, nós fizemos julgamento do item 121 da pauta, da contribuinte Thaisa Soares Malacarne, de relatoria do conselheiro Márcio. É um caso envolvendo decadência. A turma votou por cancelar o lançamento, por unanimidade, uma vez que é atingido pela decadência. Mas eu não prolatei a decisão, tá? Naquele momento, e vou prolatar agora a decisão, tá? Eu queria só confirmar uma informação, já fiz a minha confirmação, e eu vou registrar na ata, em relação ao item 121, o seguinte dispositivo. Item 121 da contribuinte Thaisa Soares Malacarne. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o lançamento de ofício, uma vez que é atingido pela decadência. Fica bom assim, né, Márcio? Então, tá joia. Esse foi o resultado para o item 121 da pauta. Agora vamos fazer o item 120 da pauta, também de relatoria do conselheiro Márcio. Como a gente tinha pouco tempo e o item 121 era mais, ia demorar menos, a gente fez o item 121, agora vamos fazer o item 120 da pauta, que não tinha sido feito, julgado. O item 120 é da contribuinte Sueli Feldaus, ou Feldhaus, acho que é Feldhaus, né? Sueli Feldhaus, ou Feldaus, item 120 de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, pode iniciar a leitura, então. Trata-se de um lançamento de TR, mas, diferentemente dos lançamentos que nós recepcionamos normalmente, ele abrangeu 3 períodos. Nós havíamos tratado desse processo em janeiro do ano passado. Em janeiro do ano passado, não, mas já temos algum tempo que a gente converteu ele em diligência, já que o auto de infração apresentava a informação de imposto pago e a gente precisava confirmar. Pois bem, confirmado o imposto pago, já direto aqui no voto, eu ratifico que houve a decadência, eu reconheço a decadência do exercício 2006. A partir daí, nós vamos analisar as questões de mérito referente apenas aos exercícios 2007 e 2008. O primeiro deles é o estabelecimento da área de pastagens. Os termos da linha B, a área tributável, a linha B, inciso 5º, parágrafo 1º do artigo 10 do 9.393, a área tributável corresponde à área do imóvel deduzida, dentre outros, a área efetivamente utilizada, que no ano anterior tenha servido de pastagem nativa plantada, observados índices de lotação por zona de pecuária atribuídos pela Receita Federal do Brasil, depois de ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola. Em relação às pastagens, a contribuinte, ela reiterou todas as razões deduzidas na impugnação, razão porque eu me valho do permissivo do parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF e trago a decisão da unidade julgadora de primeira instância, com a qual concordo. Deixa eu bem me retificar, eu faço também um acréscimo. A manutenção da glosa da área de pastagens aflorou da não comprovação com documentação hábil da existência de animais apacentados no imóvel, pois o histórico do rebanho expedido pela Secretaria da Agricultura de Santa Catarina não era referente ao período do lançamento, enquanto as notas fiscais de produtor do período do lançamento somente comprovam entradas e saídas, mas não comprovam o estoque, tendo este sido informado em ficha de produção própria do contribuinte, desacompanhada de provas que lhe dessem suporte, poderia ser suprido mediante apresentação das fichas de vacinação. Ao invés de apresentá-las, o recorrente juntou aos autos um laudo técnico, subscrito por Alex Fernando Manfroy, que é um engenheiro agrônomo, membro do CREA, com a RT. Esse laudo pautou-se também somente nas notas fiscais do produtor rural, contendo compras e vendas de animais, as quais, nos termos da expostos, não demonstram o estoque inicial, nem os nascimentos no período. Aqui está o material e métodos, que eu tirei do laudo para confirmação.
O fundamento no princípio da livre apreciação da prova. Entendo que o laudo não é prova apta a desconstituir a glose da área de pastagens, pois não estão devidamente comprovados com documentos hábeis o estoque inicial, os nascimentos e as mortes no ano anterior. O fato de estar informado em laudo técnico, ainda mais um que confeccionado somente com as notas fiscais do produtor rural já apreciadas, não dispensa a apresentação de prova clara e específica de que o estoque inicial de 2007 consistia no total de 418 bovinos, com 960 nascimentos, com 96 nascimentos e 36 saídas por venda para o estoque final no mesmo ano de 478. Para ter a área de pastagem reconhecida, bastaria que o recorrente cumprisse o determinado na decisão de primeira instância e apresentasse as fichas de vacinação, que seriam provas bastantes a sustentar seu argumento. Por ter feito a comprovação com prova que considere inapta, mantenha a glose em comento. Voto. Aí agora eu vou ter que alterar, né? Esse aqui foi um julgamento que eu fiz bem antigo, voto bem anterior, então voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para, de ofício, reconhecer a decadência quanto ao lançamento do exercício 2006. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 120 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para cancelar o lançamento em relação ao exercício 2006, tá? Mantendo em relação aos demais exercícios. Então, provimento parcial, cancelar o lançamento referente ao exercício 2006, uma vez que atingido pela decadência. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Presidente. Fala, Gregório. Só por uma questão de economia, eu vou pedir vista de mesa, só para examinar esses documentos. Ah, perfeito. Colegas, para o item 120 da pauta, vista de mesa para o Gregório. Gregório, então, ele quer examinar os documentos. Perfeito, perfeito. Acho que a nossa turma é uma das turmas que mais pede vista de mesa, e eu acho isso muito legal, assim, significa que a turma está preocupada em analisar e votar com mais cuidado, né? Isso é muito bom. Então tá, item 120, vista de mesa para o Gregório. Colegas, agora vamos passar para o item 122 da pauta. 122 e 123. 122 e 123. São dois processos do mesmo contribuinte, José Haroldo Glaser, de relatoria da conselheira Renata. Você vai fazer na ordem, né, Renata? Na ordem da pauta, né? 122. Sim, eles são iguais, a diferença é o período. O 122 é 2004 e 2005 e o 123 é 2008 e 2009. Tá, então, eu vou ler assim. Só um pouquinho, então. Colegas, então, nós vamos fazer o julgamento agora do item 122 da pauta, tá? Do contribuinte José Haroldo Glaser. Pode iniciar a leitura, Renata. Tá, o que der aqui para resumir, eu resumo, tá? Conforme, vou direto para o voto, tá? Que aqui eu trato da autuação. Conforme acima brevemente relatado, o presidente de recurso voluntário foi interposto decisão que julgou improcedente de impugnação apresentada contra o lançamento de ITR dos exercícios 2004 e 2005, mantendo glosa de 300,1 hectares de área de preservação permanente, declarada pelo contribuinte em suas DITRs no período, e alteração do valor da terra nua tributável de 10.714,47 para 3 hectares, para R$ 336.400 no exercício de 2004 e de R$ 10.498,67 para R$ 538.240 em 2005, com base no sistema de preços de terra CICT. Relata a autoridade fiscal que é intimada a apresentar cópia do ato declaratório ambiental ADA, protocolado junto ao IBAMA,
laudo técnico emitido por profissional habilitado no caso de existência de áreas de preservação permanente, que trata o artigo 2º do Código Florestal, certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele estivesse inserido em área declarada como de preservação permanente nos termos do artigo 3º do Código Florestal, acompanhado do ato do poder público que assim declarou o laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14653 da ABNT, com fundamento e grau de precisão 2, acompanhada da correlata ART, o contribuinte apresentou alguns outros documentos e informou que a área em questão se encontra sob júdice em ação de desapropriação indireta, ajuizada contra o Estado do Paraná, autos número 40 de 88. Informou que o laudo pericial, que seria oportunamente apresentado, e solicitou prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos no termo de estimação fiscal. Informa a autoridade fiscal que até a data da lavratura do auto de infração não haviam sido apresentados os documentos exigidos na informação fiscal, nem nenhuma outra manifestação por parte do contribuinte a respeito ou sobre o laudo pericial por ele mencionado. Assim, a área de preservação permanente declarada foi integralmente glosada com amparo no 17O por falta de apresentação do ADA, para efeito da redução do valor do DR a pagar nos casos da área ambiental, tais como preservação permanente é obrigatória, o que ele entende quadro obrigatório. Por sua vez, tendo em vista a inexistência de elementos hábeis para a comprovação dos valores da terra nua, nossa, tem algum barulho, alguém fazendo algum barulho, está dando bastante interferência aqui. Por sua vez, tendo em vista a inexistência de elementos hábeis para a comprovação dos valores da terra nua relativo aos dois exercícios fiscalizados, o valor da terra nua foi arbitrado considerando as informações sobre preços de terras constantes do Sistema Integrado do CIPT, para o município de Morretes, conforme informado pela Secretaria Estadual da Agricultura. Com base nesses dados, o valor adotado foi de 1.000 hectares no exercício de 2005, 1.400 hectares no exercício de 2000, 1.000 hectares para 2004 e 1.400 hectares para 2005, valor para terras mistas não mecanizáveis. O lançamento foi retificado pela DRJ de Campo Grande, que entendeu que o lançamento deveria ser mantido, uma vez que o contribuinte não apresentou a ADA tempestivo para comprovar a área de preservação permanente, nem laudos técnicos emitidos por engenheiro agrônomo florestal, acompanhado de RT. Quanto ao valor da terra nua, fundamentou seu entendimento no fato do contribuinte não ter apresentado o laudo técnico de avaliação nem nenhuma outra comprovação que justifique o VPM arbitrário tributado. Em seu recurso voluntário, o recorrente alega, em preliminar, que o imóvel é de sua propriedade e de outros 3 coproprietários. Assim, nos termos do artigo 77, terceiro do CPC de 73, vigente à época, requer o chamamento ao presente processo administrativo dos coproprietários, por se tratar de devedores solidários do tributo cobrado. Requer ainda a suspensão do processo administrativo, conforme prevê o artigo 79 do CPC 73, aplicável aos processos administrativos por analogia. Como prejudicial de mérito, alega que a propriedade se encontra sob júdice em ação de desapropriação indireta, movida contra a Fazenda do Estado do Paraná, conforme demonstra os documentos de folha 51 a 53. Assim, caso julgada procedente essa ação, argumento que restará configurado que os proprietários do imóvel não são devedores do tributo cobrado neste processo administrativo, e que essa discussão judicial também evidencia que os atuais proprietários estão impedidos de desenvolver qualquer atividade econômica no imóvel, pelo que entende que há prejudicial externa que justifica a suspensão da cobrança na via administrativa até decisão final a ser proferida no processo judicial em questão, ou ao menos até que seja ali produzida a prova pericial, que contemplará todos os quesitos capazes de comprovar as suas declarações nestes autos. No mérito, requer juntado aos autos de laudo técnico, que, dentre outras coisas, demonstra que dos 336,4 hectares da área total do imóvel, 242,57 hectares são de área de preservação permanente. Mencionado o laudo,
também aponta que o valor da terra nua para o ano de 2004 é de R$ 850 e para o ano de 2005 é de R$ 1.050, efetivamente muito distantes daquele apontado no CIPT, resultante, mais uma vez, da cobrança fiscal excessiva. Argumenta que o STJ tem reiteradamente decidido que, nos casos de área de reserva legal e averbação, a averbação à margem da matrícula do imóvel é ato meramente declaratório, que não pode ser considerado fato impeditivo para o aproveitamento da isenção de tal área na apuração do ITR. Cita precedente. Nessa linha, conclui que se aquele tribunal superior considerou a averbação da reserva legal como exigência equivocada para o aproveitamento da isenção tributária, com a mesma razão, entende que o aproveitamento da isenção para as áreas de preservação permanente não pode ser obstado em face da não apresentação do laudo ao IBAMA, uma vez que o laudo apresentado levantou a área em questão na forma do artigo 2º do Código Florestal. Por fim, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivos e suspensivos, a notificação dos coproprietários do imóvel, análise da questão prejudicial de mérito, a juntada e apreciação do laudo técnico em respeito ao direito de defesa do recorrente e o provimento do recurso com cancelamento do débito cobrado. Pois bem, do chamamento ao processo. Eu vou ler essas duas questões processuais, porque eu não me lembro da gente ter tido isso, e a propósito, ele pediu isso como questão prejudicial. Do chamamento ao processo. Embora haja divergência acerca da natureza jurídica do Instituto, a maior parte da doutrina entende o chamamento ao processo como modalidade de intervenção de terceiros que, a caso deferido, acaba gerando um litisconsórcio passivo do superveniente em caso de obrigação solidária, e tal como a denunciação da lide, também objetiva o reconhecimento de um direito de regresso. No entanto, o seu traço diferenciador é que tem aplicação mais específica, somente sendo possível naquelas situações indicadas no CPC, artigo 130. Nessa linha, expõe o aludido 130 do CPC de 2005, que é o equivalente ao artigo 77 do CPC de 73, mencionado pelo recorrente em seu recurso, o seguinte, só vou ler o destacado. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, inciso terceiro, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. No artigo 131, caput do mesmo Código Civil, dispõe por seu turno, no artigo 131, a citação daqueles que devem figurar em litisconsórcio passivo será recolhido pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Ou seja, a norma é clara no sentido que é na contestação que o réu deve requerer o chamamento ao processo, sob pena de preclusão. Transpondo essa norma para o processo administrativo fiscal, esse requerimento deveria ter sido feito impreterivelmente na impugnação, igualmente sob pena de preclusão. Afinal, a finalidade do Instituto do chamamento ao processo é permitir que os demais obrigados integrem a relação jurídica processual na condição de litisconsórcio passivo, de maneira a estender a todos os efeitos da decisão a ser proferida. Haveria evidente afronto ao devido processo legal e à ampla defesa que viessem os cobrigados a integrar a relação processual quando já proferida a decisão de primeira instância, sem que tivessem exercido regularmente o seu direito de defesa em primeiro grau. Desse modo, o pedido de chamamento ao processo não pode ser deferido, uma vez que formulado intempestivamente. Da prejudicialidade externa, ação de desapropriação indireta. O recorrente alega que o imóvel sobre o qual se exige o tributo discutido nos presentes autos é objeto de ação de desapropriação indireta de número 40 de 88, ajuizado contra o Estado do Paraná, conforme prove o documento de folha 51 a 53. Assim, caso julgado procedente, afirma que restará configurado que os proprietários do imóvel não são devedores do tributo cobrado. Entende que essa discussão judicial também demonstra que os atuais proprietários do imóvel, quais sejam o recorrente e os demais coproprietários, já por ele apontados, nele estão impedidos de desenvolver qualquer atividade econômica, pelo que é a prejudicial externa que justifica a suspensão da cobrança do tributo na via administrativa
até decisão final a ser proferida no processo judicial em questão, ou, ao menos, até que seja ali produzida a prova pericial, que contemplará todos os quesitos capazes de comprovar as suas declarações destes autos. O documento de folhas 51 a 53 se trata de certidão expedida pelo Juízo de Direito da Vara Civil e Anexos da Comarca de Morretes, no estado do Paraná, que, em suma, certifica que tramitam naquele juízo os autos de indenização por desapropriação indireta de número 40 de 88, tendo recorrente e outros como requerentes e requerido o estado do Paraná, na qual os autores alegam que são proprietários de diversas áreas de terras situadas num lugar denominado Mãe Catira, naquele município de Morretes, que garantiram sua fonte de renda pelas reservas florestais e plantações de bananas, e que, de acordo com o decreto estadual número 5590 de 2/10/78, foram declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação por estarem incluídas dentro do projeto Marumbi, impedindo o seu aproveitamento econômico. Assim, ajuizaram a ação em questão, visando receber o que é devido pela desapropriação indireta ocorrida. O Estado do Paraná apresentou contestação, alegando em preliminar e inépcia da inicial, e que o pedido é juridicamente possível, no mérito que as áreas não forem individuadas corretamente, que o imóvel continua sendo explorado, que apesar do decreto que declara a área de utilidade pública, não houve desapropriação, pois não houve apossamento das terras, e que não há indenização cabível a qualquer título. Especificadas as provas a serem produzidas e declarado saneado o processo aos 12/9/88, transcorreram quase 20 anos sem que a prova pericial fosse realizada por razões diversas, seja por não comparecimento das partes, divergências acerca dos honorários periciais, não comparecimento do perito nomeado, por não encontrar o perito a área objeto da demanda, por não constarem dos autos informações detalhadas acerca do imóvel e respectiva localização, etc. Muito bem. Como bem observou o julgador de primeira instância, a partir da descrição das áreas constante da certidão de folha 51 a 53, não é possível comprovar que se trata do mesmo imóvel objeto do lançamento discutido neste processo administrativo. Ademais, o próprio recorrente afirma que mencionada ação judicial ainda está em curso, de modo que, não havendo decisão definitiva, não houve transmissão da propriedade do imóvel ao Estado do Paraná. Desse modo, seja por uma ou outra razão, não há como afastar o lançamento, nem como considerar aquela ação judicial prejudicial externa à discussão travada nestes autos, a justificar a suspensão deste processo, já que, como demonstrado, não há como identificar as áreas ali discutidas com o imóvel objeto do presente lançamento. Há em mérito o laudo técnico, área de preservação permanente e valor da terra nua. No mérito, o recorrente requer a juntada aos autos de laudo técnico, que, dentre outras coisas, demonstra que, dos 336,4 hectares da área total do imóvel, 242,57 são de área de preservação permanente, e também aponta o valor da terra nua para o ano de 2004 em R$ 850 e para o ano de 2005 em R$ 1.050, efetivamente muito diferentes daquele apontado no CIFT, resultante, mais uma vez, na cobrança fiscal excessiva. Argumenta que o STJ tem rigorosamente decidido, aqui isso que eu já li, ele faz uma analogia com a questão da área de preservação permanente, quer dizer, se a área de preservação permanente, o STJ entende que a certidão basta, e aqui eles não podem exigir uma ADA se eu tenho um laudo que comprova a existência das áreas de preservação permanente. Inicialmente, sobre o laudo técnico apresentado pelo recorrente no recurso voluntário, tomando de empréstimo as palavras do ilustre colega Luiz Henrique Dias Lima, entendo que não há, óbvio, a apreciação dos elementos de prova extemporaneamente trazidos aos autos, vez que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a verdade material, a primazia da realidade em face do formalismo processual,
mitigando-se assim a preclusão prevista no artigo 16, parágrafo 4º do Decreto 7235, além das hipóteses que menciono. Assim, em respeito aos princípios da verdade material e também da ampla defesa e do contexto histórico, entendo que o laudo anexado ao recurso voluntário deve ser aceito e apreciado. Então, da área de preservação permanente. Como mencionado, a área de preservação permanente declarada foi integralmente glosada pela autoridade fiscal sob o fundamento de que não houve apresentação de área. A decisão recorrida ratificou o entendimento da autoridade lançadora e acrescentou mais um fundamento para a glosa da área de preservação permanente, ou seja, a não apresentação pelo recorrente de laudos técnicos emitidos por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado da correlata ARP, indicando as áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e o porquê, mencionando especificamente o seu enquadramento na legislação ambiental. E aqui eu trago aquele meu entendimento, que vocês já estão cansados de conhecer, a respeito do ADA e da necessidade, da não necessidade do ADA para a comprovação das áreas de preservação permanente, que eu não vou ler, porque vocês já conhecem, então está aqui o contribuinte que, nesse ponto, interessa mais a ele. Então, para poupá-los e poupar o tempo, eu não vou ler, vou passar aqui para baixo, onde eu volto. Então, depois que eu falei do meu entendimento sobre o ADA, eu volto. Ressalto-se, no entanto, que a existência no imóvel da área de preservação permanente é imprescindível. Há que se demonstrar, evidentemente, que essa área de fato existe, não bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido. No presente caso, o laudo técnico anexado aos autos pelo recorrente com seu recurso voluntário descreve a área em questão da seguinte maneira a folhas 99. Aqui, 8, tratamento dos dados. E aqui ele fala, eu não vou ler, mas ele descreve perfeitamente aqui a área de preservação permanente e diz que o que é o identificado, o traçado dos cursos d'água, submeteu-se a destacamento das áreas de preservação permanente por força do artigo 2º. Ele descreve exatamente as áreas de acordo com os artigos do Código Florestal. Verifica-se que o laudo apresenta uma indicação clara da área em questão e o seu enquadramento nas hipóteses previstas na legislação ambiental, de modo que entendo suficientemente demonstrada a existência de 242,57 hectares de área de preservação permanente no imóvel em questão, que deve ser reconhecida como área não tributável. Com relação ao valor da terra nua. Com relação ao valor da terra nua, o recorrente alega que o mesmo laudo técnico aponta o valor da terra nua para o ano de 2004 em R$ 1.850 e para o ano de 2005 em R$ 1.050, efetivamente muito distantes daquele apontado no CIPT. Diz que o engenheiro agrônomo usou a mesma fonte de dados utilizada pela autoridade fiscal para fixar o CIPT, que também pautou-se pela média do VTE, porém não utilizou dados de terras mecanizadas ou mecanizáveis, porque elas existem em quantidade relevante nas terras do contribuinte. Elas inexistem em quantidades relevantes nas terras do contribuinte. Ocorre que, no que diz respeito à avaliação do imóvel, o laudo em questão não cumpriu nenhum dos requisitos da NBR 146533. Então, aqui eu falo do laudo, da necessidade de cumprimento, dos requisitos do laudo da NBR. Nessa linha, o próprio regramento do CIPT prevê que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pela Secretaria de Agricultura das unidades federadas dos municípios. A autoridade lançadora demonstrou que os valores utilizados como parâmetro para arbitramento dos valores da terra nua, que constam das telas CIPT anexadas às folhas 24 e 25 dos autos, foram fixadas nos termos da legislação de regência, de acordo com a aptidão agrícola, terras mistas não mecanizáveis. Desse modo, para contrapor o valor arbitrado, compete ao recorrente apresentar laudo de avaliação do imóvel que atendesse às exigências da norma NBR ABNT 146533. Assim, os argumentos do recorrente quanto ao valor da terra nua não podem ser acatados. E assim, eu concluo dizendo que, diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a isenção tributária sobre 242,57 hectares de área de preservação permanente.
Ok, Renata. Só um instantinho. Colegas, em relação ao item 122 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a isenção, para restabelecer a dedução da área de 242,57 hectares a título de APP, a área de preservação permanente. Só um pouquinho. Aqui, Renata, pelo que eu vi, o ADA nem intempestivo tem, não tem ADA mesmo, né? Não. Só um pouquinho, gente. Tá. O contribuinte tinha declarado uma área de preservação permanente de 300 hectares, 300,1 hectares, e a conselheira relatora está restabelecendo 242,57. De acordo com o laudo, né, Renata? Isso. Então, tá. Não tem ADA, mas tem laudo, isso, né? Exato. Vamos lá, então. Alguém gostaria de comentar o processo, o voto? Márcio, como você vota? Vou divergir para negar o provimento. Gregório? Relatora. Luiz? Acompanhar a divergência, presidente. Ok. Rafael? Relatora. Francisco? Francisco? Divergência. Ana? Relatora. Eu também vou acompanhar a divergência. Então, para esse caso aqui, vai ficar assim o resultado. Ok, colegas, no caso aqui nós tivemos um empate no julgamento. Tivemos um empate. Então, para o item 122 da pauta, do contribuinte José Haroldo Glaser, item 122 do contribuinte José Haroldo Glaser, ficará assim o resultado. Acordam os membros... antes deixa eu confirmar um negócio.
Tá. Ficará assim o resultado. Item 122, José Haroldo Glaser. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate de julgamento, dar provimento parcial ao recurso para restabelecer 242,7 hectares da área de preservação permanente glosada pela fiscalização. Ponto. Vencidos os conselheiros Márcio, Francisco, Luiz e Dene, que negaram provimento ao recurso. É isso, né, Renata? Peraí, não é 2,5? 242,5? Ou é 7? Deixa eu ver. Eu copiei a conclusão do teu voto, deixa eu olhar. Então tá certo. Então tá certo. Se foi eu que repeti, tá certo. Então, não, é isso aí, é isso mesmo. Então tá certo. Tá, né? Tá. Não, ó. 242,57. Foi o que eu coloquei, não foi? Não. Tá. Não, é que você falou 242,7. Não, tá. É 57, tá. É isso aí, tá? Outra é a mesma coisa, né, Renata? Igual. A única coisa que muda no outro é que ele é outro período, ele é 2008 e 2009. Mas é igualzinho. A única diferença do 123, então, é o exercício, isso? Sim, exato. As razões As mesmas razões, tudinho. São as mesmas. Então. Deixa eu abrir aqui. Na verdade, os 123 são dois exercícios, 2008 e 2009, e o outro deixa eu só confirmar. 2004 e 2005. Tá. 2004, 2005. Tá. Colegas, mesma situação, só mudando no calendário, é o mesmo imóvel, né, Renata? Mesmo imóvel, mesma área de preservação permanente, que está sendo reconhecida. Colegas, é a mesma decisão do item 122, eu vou replicar a decisão do 122 no 123. Alguém diverge? Eu replicar? Para ainda. Oi? O 123 é exercícios 2004, 2005? 2008 e 2009. Tá. O 22 é que 2004 e 2005, que a gente acabou de jogar. Tá. Certo, Gregório? Pode? Tá. Então, colegas, a decisão que nós proferimos no item 122 é a mesma para o item 123, tá? 123. Então, para o item 123, ninguém diverge, então, porque não tem sentido, né? É a mesma decisão, temos que... Então, para o item 123, vai ficar assim o resultado. Item 123, o contribuinte José Haroldo Glaser. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate de julgamento, dar provimento parcial ao recurso para restabelecer 242,57 hectares da área de preservação permanente glosada pela fiscalização. Vencidos os conselheiros Márcio, Francisco, Luiz e Dene, que negaram o provimento ao recurso. Tá. Esse foi o item 123. Agora vamos fazer um item 124, que é de minha relatoria. Colegas, é uma resolução, rapidinho aqui, para converter em diligência, para confirmar pagamento. Deixa eu colocar ali, eu não coloquei, eu não disponibilizei. É rapidinho esse aqui. Em 2 minutos, tá? Preciso de 2 minutos. Tá, enquanto isso eu vou colocando, disponibilizando o arquivo aqui. Peraí.
Já está disponibilizado, colegas. O item 124. Bem, antes que comece aí, isso não tem decadência, né? O processo é de 2015 e o lançamento é de 2008. Vai lá no voto, dá uma olhadinha. Eu queria saber se tem alguma peculiaridade aí. Vai lá no voto. Eu estou indo No lá começo olhar. do voto. Vai no começo do voto. Foi emitido em 2013. Sim, vai no começo do voto lá. Sim, eu estava no relatório, desculpa. Porque houve uma diligência. Isso. Sim, entendi. Desculpe, presidente. É diferente, né? O lançamento foi em 2013, o processo só foi protocolizado no Compronto em 2015. Então tá. Francisco, você está na área, né, Francisco? Posso começar? Beleza, tá. Esqueci de ligar a câmera. Não, tá, tranquilo, beleza. Então tá, colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 124, é de minha relatoria, é do contribuinte Jefferson Souza de Araújo Chaves. 124, Jefferson Souza de Araújo Chaves. Eu tinha feito o julgamento do recurso, e depois que eu fui ver a questão da decadência, né? Daí eu constatei que, realmente, se houver pagamento antecipado, o crédito lançado terá sido atingido pela decadência. Podem ver que eu fiz o voto, tratei da sujeição passiva e tal. Só que, como tem essa questão de decadência que nós estamos reconhecendo de ofício, então, como o lançamento, como o exercício é 2008 e o lançamento foi feito em outubro de 2013, se houver pagamento antecipado, como o fato gerador é 1º de janeiro de 2008, é o que o Luiz falou, fechou, daí aí cancela. Pagamento antecipado antes do início da ação fiscal, né? Que é o que eu coloquei na minha resolução, grifado, inclusive, antes do início do procedimento fiscal. Eu entendo assim, tem conselheiro do CARF que entende que tem que ser tempestivo mesmo, sabe, no ano. Eu entendo que tem que ser recolhido antes do início do procedimento fiscal. E eu consignei no finalzinho lá da resolução, no final da resolução, que se a Receita Federal não localizar essa resolução, para que a Receita Federal confirme se houve ou não pagamento antecipado em relação a esse exercício, porque o contribuinte declarou R$10 na DTR dele,
E no demonstrativo de apuração da fiscalização do imposto devido lançado de ofício, a fiscalização considerou também R$10, abateu R$10 declarados pelo contribuinte. Porque no lançamento a fiscalização só lança imposto suplementar, né? O que não foi declarado, né? O que não foi confessado. E caso a Receita não encontre pagamento no sistema, estou pedindo que a Receita Federal intime o contribuinte para que apresente algum comprovante se o contribuinte tiver, e aí no final eu coloquei, em sendo apresentado um comprovante de recolhimento pelo contribuinte, solicitamos à RFB a confirmação do recolhimento constante nesse comprovante. Então, se por acaso o contribuinte trouxer um comprovante, a gente está pedindo então que a Receita confirme se essa informação constante no comprovante procede, né? E após a diligência, os autos deverão retornar a este conselheiro. É uma diligência, então, para confirmar pagamento. Márcio, como você vota? Já acompanho, presidente. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Eu vou consignar na ata o mesmo dispositivo que eu consignei para o item 119 do Gregório. Vai ficar assim, então, para o item 124 da pauta, item 124 do contribuinte Jefferson Souza de Araújo Chaves. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Eu vou escrever diferente. Vou colocar, instrua os autos com as informações solicitadas. Em vez de preste as informações, porque se eu peço para a Receita prestar informação, é como se ela tivesse a informação e ela fosse me passar uma informação que ela tem. Se ela tiver que intimar o contribuinte, para o contribuinte apresentar a informação, não é ela que vai prestar, ela vai solicitar ao contribuinte, né? Então, eu vou registrar assim na ata, para que a Receita Federal instrua os autos com as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. E eu vou registrar assim no seu dispositivo também, tá, Gregório? Eu vou colocar assim, acho que fica mais coerente. Deixa eu colocar assim lá no teu dispositivo, do 119. Não mudou nada o resultado, é só a redação mesmo, né? Em vez de preste as informações, instrua os autos com as informações. Instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução. Tá. Esse foi o item 124 da pauta. Agora vamos fazer o item 125 da pauta. O item 125 é de relatoria do conselheiro Márcio. O item 125 é do contribuinte Aníbal Cury Júnior. Aníbal Cury Júnior, item 125. Pode iniciar a leitura, Márcio. Trata-se de Tem algum microfone aberto. Trata-se de um auto de fração dos exercícios de 2008, 2009, 2010, que não estão abrangidos pela decadência. E a gente converteu a gente não converteu na realidade, eu despachei para a unidade preparadora para que houvesse a comprovação de que o arbitramento do valor da terra nua fosse feito pelo CIPT ou não. E esse despacho retornou para mim com a comprovação da aptidão agrícola. E basicamente se trata da glose da área de interesse ecológico, portanto. Vou direto ao voto. Motivo para o não reconhecimento da área de interesse ecológico é a não apresentação da documentação requerida na intimação de 26 de março de 2012. Ato declaratório ambiental, requerido dentro do prazo legal junto ao IBAMA. Ato específico do órgão competente, federal ou estadual, caso o imóvel, parte dele, tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que amplia as restrições de uso para as áreas de preservação permanente, reserva legal, e ato específico do órgão competente federal ou estadual, que tenha declarado a área do imóvel de interesse ecológico
comprovadamente prestável para atividade rural. Aí eu trago, a questão da unidade, diante da não apresentação do ADA protocolizado no prazo legal e não apresentação de elementos hábeis para comprovação do correto enquadramento das áreas, rejeita. Referida isenção tributária está condicionada à apresentação tempestiva de ADA, protocolado tempestivamente. O contribuinte apresentou o ADA intempestivamente protocolado em 5 de julho de 2012, mas não o ato específico acima mencionado. Nessa configuração, recordo que o do artigo 10, segundo, alíneas B e C, condiciona o gozo do benefício fiscal à comprovação do interesse ecológico da respectiva área através de prova específica. Falo o seguinte: de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados mediante ato do órgão competente federal ou estadual e que amplia as restrições de uso previstas na linha anterior, ou comprovadamente prestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola, florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente federal ou estadual. Suposto, apesar de haver ato intempestivo, ausente nos autos referidos à declaração de interesse ambiental, mediante ato específico federal ou estadual, há de se manter dita área na base de cálculo do ITR. Quanto ao valor da terra nua, ele não enfrentou essa matéria. Eu despachei para a unidade preparadora apenas para regularidade processual, se porventura houvesse feito o cálculo pelo valor da terra nua pela média. Como não foi feito, como foi feito pela aptidão agrícola, é um procedimento escorreito, portanto. Nesses termos, eu voto em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Colegas, em relação... Alô? Agora deu. Colegas, em relação ao item 125 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Gregório, como você vota? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Eu também acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Eu acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item... Para o item 125 da pauta, ficará assim o resultado. Item 125 do contribuinte Aníbal Cury Júnior. Item 125, Aníbal Cury Júnior. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o item 126 do contribuinte Benedito Scarano, item 126, também de relatoria do conselheiro Márcio. Pode iniciar a leitura, Márcio. Benedito Scarano foi um processo que nós julgamos um dos processos dele no mês passado, não conhecimento. Esse aqui é um que se trata de área de... deixa eu tentar me recordar. É a área florestal da Mata Atlântica. Eu vou direto ao voto, havendo necessidade, eu retorno ao relatório. O contribuinte confessa ter cometido erro no preenchimento das DITRs e afirma que, por se encontrar dentro da área de proteção ambiental de Guaraqueçaba e dentro do bioma da Mata Atlântica, acho que essa área de preservação permanente aqui está solta, está em possibilidade de desenvolver atividades agropastoris e exploração florestal. A autoridade julgadora exigiu laudo técnico que detalhasse a distribuição e a dimensão das áreas de imóvel enquadradas e o ADA, apresentado tempestivamente. Não houve a comprovação da apresentação do ADA e o laudo técnico carreado aos autos não especificou em quais artigos da Lei 4.771 a área está enquadrada. Acrescento que, apesar de ser uma área de interesse ambiental, a Mata Atlântica não é, no Código Florestal, uma área de preservação permanente, ou seja, a área que, em virtude da topografia, da hidrografia e do tipo de acidente geográfico específico, coberta ou não por vegetação nativa, é definida por lei ou pela destinação declarada por ato do poder público. A partir da Lei 11.428, as áreas de florestas nativas, dentre elas a Mata Atlântica, ganharam um tratamento individualizado que lhes assegurariam a isenção do ITR, contanto que considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, a linha E, que está aqui na nota de rodapé.
com a devida restrição de exploração econômica pelo legislador ambiental. O laudo de avaliação apresentado durante a ação fiscal não foi aceito pela autoridade lançadora, pois não se reporta as datas dos respectivos fatos geradores e os valores obtidos representam a média aritmética simples das 6 amostras pesquisadas. Além disso, para qualquer grau de fundamentação adotado, é obrigatória a identificação das fontes, requisito também descumprido. A autoridade julgadora acrescentou que, para fins de reconhecimento da área de proteção ambiental ou área de preservação permanente, far-se-á necessário laudo técnico que detalhasse a distribuição e dimensão das áreas do imóvel que se enquadrem nas isenções previstas no artigo 10, parágrafo 1º, inciso 2, 9.393, e não apenas uma mera indicação de localização do imóvel. Repetiu, deve existir a correta indicação das áreas, de forma a identificar em quais das alíneas do respectivo dispositivo se enquadra a descrição da área do imóvel. Portanto, o laudo de avaliação não socorre o recorrente, ainda que fizesse seu item 5, vegetação, expressa que o imóvel apresenta-se na sua totalidade constituído por matas secundárias, terciárias e quaternárias e protegidos pelo bioma Mata Atlântica. Já o item 12, conclusão, o imóvel, por ter matas nativas secundárias e terciárias em estágio avançado de regeneração, a sua utilização é totalmente de preservação permanente e não pode desenvolver qualquer atividade agropastoril ou qualquer tipo de exploração florestal. O artigo 10 da legislação já citada expressa em proteger as florestas nativas primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, e tendo o laudo de avaliação trazido a presença de áreas terciárias e quaternárias, não isentas por definição legal, sem as detalhar nem indicar sua localização, a insuficiência probatória demanda o indeferimento do pedido de reconhecimento, ou eu não vou botar insuficiência, mas a deficiência. Deficiência probatória demanda o indeferimento do pedido de reconhecimento da integralidade da área como de proteção ambiental e ou preservação permanente. A isto, acrescentando a apresentação do ADA, não só apenas do ADA. No mais, ante a rejeição do laudo de avaliação, a autoridade lançadora arbitrou corretamente o valor da terra nua em conformidade com o disposto no artigo 14, caput, parágrafo 1º da 9.393, com base na aptidão agrícola para o município de Antonina, não havendo reparos a serem feitos no lançamento. Nesse sentido, eu voto negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Colegas. Microfone, né? Em relação ao item 126 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Gregório, como você vota? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Eu acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 126 da pauta, ficará assim o resultado. 126, o contribuinte Benedito Scarano. Benedito Scarano, item 126, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento. 126, Benedito Scarano, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora, colegas, para o item 127, de relatoria do conselheiro Luiz. 127 é de Essirley Arnaez Jimenez. Essirley Arnaez Jimenez. Item 127, de relatoria do conselheiro Luiz. Pode iniciar a leitura, Luiz. Muito bem. Aqui é um recurso voluntário, em fase de decisão de peristância, que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve impacto crédito tributário. Esse crédito tributário foi constituído em 25 de julho de 2008 e refere-se aos exercícios 2004 e 2005, com fulcro em falta de recolhimento de imposto sobre a propriedade rural, conforme descrição dos fatos consignada na nova infração. Cientificada da decisão de primeira instância, a impugnante agora recorrente,
mediante procurador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, preliminarmente a nulidade do lançamento por vias formais e, no mérito, a existência de área de preservação permanente através do ato declaratório ambiental e laudo técnico. O recurso voluntário é tempestivo, dele conheço, porque atende aos demais, além de tempestivo, atende aos demais requisitos, requisito de admissibilidade previsto no decreto 7235. Passo a apreciação. Aqui eu resgato o relatório da decisão recorrida, o qual fica constitucionalizado toda a procedimento fiscal, assim, inclusive até a impugnação. No julgamento de impugnação, a DRJ decidiu por dar parcial procedência, decidiu por dar parcial procedência, conhecendo a área de preservação permanente equivalente a 22,3 hectares, em ambos os exercícios, 2004 e 2005. Perante a segunda instância, a recorrente reitera em sede preliminar a nulidade do lançamento e, no mérito, reclama pelo reconhecimento da área da APP informada, a preservação permanente, informada na DITR, nas DITR, que são duas. Pois bem, em face da preliminar de nulidade, preliminar de nulidade arguída pela recorrente, de plano entendo inexistir os vícios atribuídos ao lançamento. Né? Preliminar de nulidade arguída pela recorrente, de plano entendo inexistir os vícios atribuídos ao lançamento. Com efeito, ao contrário do que alega a recorrente, da simples leitura do auto de infração, verifica-se com clareza a disposição legal infringida e a penalidade aplicável. Bem assim, todos os pressupostos de fato e de direito que lhe deram respaldo, possibilitando total conhecimento das infrações que lhe foram atribuídas. A área de preservação permanente devidamente considerada é arbitramento do VTN e, por consequência, o direito de defesa é o contraditório. Ademais, foi exatamente a precisão do lançamento, quando a ratificação da infração atribuída à recorrente, que permitiu a esta a perfeita, deixa eu colocar aqui, que permitiu a esta a perfeita compreensão dos fatos, bem assim da respectiva fundamentação legal, como se observa da profundidade de detalhamento da peça impugnatória e do recurso voluntário, que ora se analisa. Observando-se ainda que, em face dos argumentos aduzidos pela autoridade lançadora quanto ao arbitramento do valor da terra nua, sequer a recorrente se insurgiu. Tá? Quer dizer, só está em litígio aqui a área de preservação permanente. O VTN não houve resignação da recorrente. No que diz respeito ao mérito, estou lendo o voto e aproveitando e corrigindo algumas imperfeições aqui. No que diz respeito ao mérito, a recorrente aduz aos autos ato declaratório ambiental protocolizado no IBAMA 16 de setembro de 98, informando a área de preservação permanente de 209 hectares, relativa ao imóvel rural, que é objeto da LIDE, né? Bem assim, laudo técnico emitido por profissional habilitado, engenheiro florestal, em 26 de setembro de 2008. Não há informação de anotação de responsabilidade técnica no CREA. Nos autos eu não vi a RT do CREA, no qual é informada a área de preservação permanente de 22,3737 hectares, embora tenha sido afirmado no próprio laudo que a área da propriedade é de total preservação permanente. Houve aqui uma compatibilidade de informações, né? No laudo ele diz que a área total preservação do ambiente, mas ele reconhece no próprio laudo apenas 22 hectares. Todavia, para a extinção das áreas de preservação permanente da incidência do ITR, é imprescindível a apresentação do ato ao IBAMA e que as áreas assim declaradas atendam ao disposto na legislação pertinente. Com efeito, de acordo com a Lei 4.771/65, vigente à época dos fatos, era o Código Florestal, né? É necessário para o enquadramento da área como de preservação permanente que ele se localize nas áreas geográficas discriminadas em seu artigo 2º
sendo que, para fim de exclusão da base de cálculo TE, além de observar tais requisitos, deve obrigatoriamente apresentar o ADA ao IBAMA no prazo estabelecido no artigo 17-O, parágrafo 1º da Lei 68.38.81, com a redação dada pela Lei 10.165/2000. No mesmo sentido, o artigo 10, inciso 1, parágrafo 3º do Decreto número 4382/2002, igualmente tratou da obrigatoriedade da apresentação do ato para fins de exclusão da área tributável das áreas correspondentes à preservação permanente. Na espécie, sequer consta a ADA relativa aos exercícios 2004 e 2005, tornando controversa a procedência da glosa de preservação permanente realizada pela autoridade fiscal. Entretanto, não obstante a ausência de ADA, bem assim que laudo técnico não se constitui documento hábil comprovar a área de preservação permanente, a DRJ entendeu por aceitar como comprovada a área de preservação permanente de 22,3 hectares, com base em informação consignada no mapa de folha 124. Uma vez presente a impossibilidade de reapreciação desse ponto por esse relator, em virtude da proibição de reformar o império, prevalece a área de preservação permanente reconhecida pela decisão recorrida, no montante de 22,3 hectares. Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar o provimento. É um voto, aqui já terminado o voto, é um voto no sentido contrário a um voto que foi recentemente relatado pela nossa conselheira Renata, porque eu estou sendo coerente nesse voto com o que eu votei lá, né? Porque eu entendo que a leitura do artigo, do parágrafo 7º, que foi adicionado pela aquela medida provisória lá, que eu não lembro agora o número, mas eu tenho ela aqui, ela não afasta, ela não diz que a despeito da leitura que é feita, né, que foi feita até pela jurisprudência, eu entendo que ela não diz que o ADA é dispensável. Ela diz o seguinte, no meu entendimento, ela diz o óbvio. Ela diz que o que não precisa a prévia comprovação do ADA por parte do declarante do imposto do ITR. Isso me parece muito lógico, porque a gente está falando de um tributo que é um autolançamento, é um lançamento por homologação. Então, ele não precisa comprovar, na hora que ele declara, ele não precisa comprovar a fiscalização, a autoridade fiscal tributária, que aquelas áreas que ele está declarando estão em documentos oficiais. Ele não precisa fazer isso. Ele só precisa fazer isso quando a autoridade fiscal for proceder à apreciação do lançamento, dentro do que tem permitido, 5 anos. Então, eu entendo, assim, que há um equívoco nessa leitura do parágrafo 7, que foi afastado do sistema normativo pela Lei 2651 de 2012, que há uma leitura assim que eu entendo que não é no meu entendimento, né? Não estou dizendo que eu estou certo. Eu estou dizendo que a leitura que eu faço, a interpretação que eu faço, que eu extraio dessa norma jurídica aqui, é que quando ele diz que não está sujeito à prévia comprovação por parte do declarante, ele está apenas confirmando a natureza de autolançamento, de lançamento por homologação. E em todo lançamento por homologação, assim como é o imposto de renda pessoa física, por exemplo, o contribuinte não comprova nada quando transmite a declaração, ele comprova se foi intimado pela Receita Federal. Então, a leitura aqui é essa que se faz. Então, daqui se extraiu outros entendimentos, no sentido de que isso aqui estava afirmando que não era necessária a apresentação do ADA. Ele está dizendo apenas que a prévia, quando você vai declarar, vai apresentar a ITR, você não precisa, naquele momento, apresentar nada ao fisco. Só se o fisco, mais tarde, em outro momento processual lá na frente, solicitar. É essa leitura que se faz. Eu nunca entendi por que fizeram essa leitura diferente. E para evitar esse conflito interpretativo, em boa hora, embora tardia, né, bem depois, a lei de 12.651, ela corrigiu esse equívoco, deixando claro, afastando do sistema normativo essa interpretação aliás, esse dispositivo que permitiu
essa interpretação que, no meu entendimento, com todo respeito às jurisprudências e aos demais conselheiros que pensam diferente, eu acho que está bem equivocada. A leitura do texto é muito clara que não está sujeito à prévia comprovação do decreto. Isso é quando ele vai apresentar, isso quer dizer que ele não precisa apresentar. E tanto é assim que, a partir do ano de 2000, passou-se a se exigir o AD o próprio CAF ao enunciado de súmula, é um enunciado de súmula que é bem claro que visa o seguinte, que eu vou resgatar ele aqui, que infelizmente eu não copiei, que eu li, mas não copiei, que diz o seguinte, que o ADA só é exigível para lançamento de ofício a partir de 2000, exatamente com o advento desse dispositivo da lei 693881, introduzido pela lei 10.165/2000. Luiz, esse é o voto já, né? Eu estou só concluindo aqui meu raciocínio, mas eu não vou falar mais não, presidente, desculpa que eu falei, mas é porque eu não falei, eu estou falando agora que eu ia falar lá no voto da Renata, mas como eu estava com o voto na frente para trazer, eu não vou falar duas vezes, então eu vou deixar para falar quando o momento oportuno. Não, mas eu já encerrei o voto. O voto é esse. Eu estou votando por conhecer o recurso voluntário e negar provimento. Tá certo, então. Eu vou fazer uma pequena observação dele. Só uma pequena observação. O meu entendimento não tem nada a ver com você comprovar previamente. Ele é justamente baseado na interpretação do 17 ao parágrafo 1º da Lei 69.381, da nova redação do 17O. Então, talvez você nunca tenha prestado atenção naquilo que eu já li 1 milhão de vezes, que eu até parei de ler para não cansar vocês. Então, meu entendimento não tem nada a ver com isso que você está falando. Então, você vai lá e lê. Mas não tem nada a ver com isso. Então, desculpe, doutora Renata, se eu interpretei assim, porque eu entendi que foi assim. Mas a minha última participação no voto, presidente, é o enunciado, e obrigado, Renata, por ter esclarecido o seu funcionamento. O enunciado que eu me referi é o enunciado 41, que eu nunca vi citado até o presente momento, é o enunciado 41 de súmula CAF, é vinculante, ele foi publicado em 8 de junho de 2018, e que ele diz: a não apresentação do ADA, emitido pelo IBAMA ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. Leitura contrato senso, a partir de 2001 ele é exigido. Enunciado de súmula CAF, vinculante, que nos vincula, tá? A leitura, a contrário do senso dele, é muito óbvia, é que a partir de 2001 ele é exigível. Mas é só isso aí, presidente. E, mais uma vez, Renata, desculpe se eu interpretei errado, e obrigado pelo esclarecimento. E eu vou ler com mais calma o seu voto. Ok. Colegas, em relação ao item 127 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Márcio, como você vota? Gregório? Eu vou acompanhar pelas conclusões, presidente, porque eu entendo pela prescindibilidade do ADA, conforme já manifestei aqui em diversas oportunidades, mas o fato é que, no caso concreto, você tem uma inconsistência de valores em relação aos documentos apresentados pelo contribuinte. Você tem um ADA de 98 informando uma área de APP de 209 hectares, aí você tem um laudo apresentado para o engenheiro sem anotação da ART, aí nesse laudo ele informa uma APP de 22 hectares, ou seja, bem inferior ao declarado no ADA, embora ele afirme no próprio laudo que todo imóvel se trata de preservação permanente. Enfim, por essas razões eu vou votar pelas conclusões. Ok, Gregório. Renata, como vota? Eu também vou acompanhar pelas conclusões. Ok. Rafael? Também pelas conclusões, presidente. Francisco? Francisco? Relator. Ana? Eu acompanho pelas conclusões. Ok. Eu vou acompanhar o relator. Eu vou inserir no voto esse enunciado de súmula, eu li, acabei que esqueci, esse 41.
Tá. Então ficou assim, colegas, para o item 127. 127 da pauta de Essirlei Arnaez Jimenez. Essirlei Arnaez Jimenez. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Gregório, Renata, Rafael e Ana. Esse foi o item 127. Próximo item da pauta é o item 128, de relatoria do conselheiro Gregório, de Lucélia Agropecuária. Oi, fala. Esse voto ele é um pouco denso, eu acho, na minha opinião. Não sei se, dado a avançada hora, se queria julgar E o próximo? E o próximo? Também. Pois é, são processos que estão desde outubro na pauta, né? Ah, então vamos lá. Eu acho que é melhor nem que você resuma o que for possível resumir, né? Se puder ir direto para o voto, e no voto resumir o que for possível resumir. Nem que a gente comece hoje e termine amanhã, se for o caso. E se houver discussão da matéria, eu posso pedir vista, Gregório, de mesa ou vista coletiva, para a gente continuar a discussão amanhã. Tudo bem. Pode começar então, Gregório. Item 128 de Lucélia Agropecuária Industrial Limitada e outros. Item 128, pode iniciar, Gregório. Eu vou direto ao voto. Se for necessário, podemos retornar depois ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido. Trata-se do presente caso de auto de infração com vistas de débito de TR, em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações cometidas pelos contribuintes. Não comprovação da APP, declarada no exercício 2004 e 2005, não comprovação do valor da terra nua, declarado no exercício 2004, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.6533 da BNT. Em seu recurso voluntário, os autuados defendem, em síntese, o afastamento da autuação em relação ao espólio de Luiz Figueiredo Barreto, a nulidade do lançamento fiscal, a caracterização de toda a área do imóvel como sendo de preservação permanente, a prescindibilidade de apresentação do ADA e a realização de vistoria para confirmar que toda a área do imóvel se constitui área isenta de tributação. Então, passando à análise das matérias de defesa pelos recorrentes, aqui nesse ponto das alegações de nulidade de lançamentos, da ofensa aos princípios constitucionais e da realização de vistoria, trago aqui o enunciado de súmula CARF, segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Então, nesse ponto, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Das considerações iniciais, antes de adentrarmos na análise das razões de mérito do recurso voluntário propriamente ditas, impõe-se fazer, neste momento, algumas considerações iniciais acerca da base legal do TR. Para tanto, vale-me dos escórios do conselheiro Francisco de Apino Luz, abaixo transcrito, aí a aula de legislação do conselheiro Francisco, a contextualização do imóvel rural no ordenamento constitucional brasileiro, os aspectos constitucionais do ITR, os aspectos legais, hipotecência, a norma legal vigente, a base de cálculo, VTN, a dispensa da prévia comprovação da área isenta. Pois bem, feitas essas observações, então a gente passa agora à análise da glosa da área de preservação permanente. No que tange à área de preservação permanente, tem-se que a fiscalização não considerou a existência de tal área na apuração do imposto lançado em razão de as áreas descritas no laudo técnico apresentado não podem ser consideradas como APP e falta de apresentação por parte dos contribuintes do ato declaratório ambiental tempestivo para o exercício fiscalizado de 2004 e 2005. De fato, assim se manifestou a autoridade administrativa fiscal na descrição dos fatos do auto de infração. E aí é o fundamento da fiscalização para a gozo da referida área. Pois bem, sobre o tema, as esclarecedoras são as conclusões alcançadas pelo conselheiro João Maurício Vital no acórdão 23.01.005.968, abaixo transcrito. E aí a conclusão lá no final é o parecer PGFN 1329 de 2016, não. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu sobre tal assunto o parecer PGFN 1329 de 2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento pacífico do STJ,
resultando em nova redação para o item 1.25 da lista de dispensa de contestar e recorrer da presente lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica o disposto no artigo 19 da Lei 10.522 de 2002. O parecer não tem efeito vinculante para essa instância administrativa, mas entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste colegiado da atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando no dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filiou a tese adotada no parecer citado, para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da isenção no caso de área de preservação permanente. Quanto à existência da APP, em que pese o afastamento da identidade, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do ato do poder público que assim a declarou, conforme solicitado no termo de intimação fiscal. De acordo com a fundamentação supra, a qual o registro está em consonância com o entendimento perfilhado por este conselheiro, em que pese o afastamento da exigência de ADA para a comprovação da existência da área de preservação permanente, tem-se que esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico o ato do poder público que assim declarou. No caso em análise, tem-se o seguinte panorama. Nas DTRs de 2004 e 2005, os contribuintes declararam uma área total do imóvel de 23.466 hectares, área de preservação permanente de 15.933 hectares, área de pastagem 6.500 hectares. No curso da fiscalização, os contribuintes apresentaram laudo técnico assinado pelo engenheiro agrônomo, atestando a existência de 8.203 hectares de área de reserva legal e 6.100 hectares de área de preservação permanente. Registre pela sua importância que, de acordo com o referido ao laudo, a área de 6.100 hectares de preservação permanente pode ser discriminada como sendo 60% constituída de terras inundadas sobre lagoas, igarapés, corichos, locais representando veredas e espaços brejosos ou encharcados, em solos nitidamente hidromórficos, e 30% representando áreas de planícies deprimidas alagáveis por período limitado do ano, com extensão territorial variável em função do regime anual das chuvas a montante. Com a impugnação apresentada, os contribuintes trouxeram um novo laudo técnico, atestando que 100% da área do imóvel como sendo de área de preservação permanente. Registre que é com base neste novo laudo que os contribuintes defendem, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, que 100% da área do imóvel se trata de APP. Como se vê no caso em análise, com vista a comprovar a área de preservação permanente declarada nas DTRs 2004 e 2005, foram apresentados dois laudos técnicos, um no curso do procedimento fiscal e outro junto com a impugnação, os quais atestam a existência de um APP em tamanho diverso entre si, bem como entre estes e as DTRs. Neste contexto, indaga. Então, assim, para resumir esse ponto aqui, você tem uma informação na DTR, no curso do procedimento fiscal foi apresentado um laudo técnico que apresenta outra informação, isso em relação ao tamanho da área do APP, e na impugnação foi apresentado um novo laudo técnico com uma nova informação em relação ao tamanho da área da APP. E aí, diante dessa inconsistência de valores, estou negando o provimento do recurso voluntário neste ponto. Do pedido de afastamento da autuação em relação ao espólio, de Luiz Figueiredo Barreto. Em seu recurso voluntário, os contribuintes pugnam pelo afastamento da autuação em relação ao espólio de Luiz Figueiredo Barreto. Registro pela sua importância que tanto na impugnação quanto o recurso voluntário foram apresentados de forma conjunta pelos seguintes contribuintes, aí citados. Pois bem, para analisar o pedido de exclusão do espólio de Luiz Figueiredo Barreto da autuação fiscal, faz-se necessário analisar as DTRs apresentadas, bem como o próprio auto de infração. Iniciando, pois, a análise pelas DTRs de 2004 e 2005, verifica-se que nestas foi declarado que o imóvel pertence a um condomínio de pessoas, a saber, Maria Ignez Mercondes Barreto, Ana Maria Barreto Leite Barros e Lucélia Agrícola e Pecuária LTDA. Então, veja, nas DTRs é um condomínio formado por duas pessoas físicas e uma pessoa jurídica. Na descrição dos fatos constantes no auto de infração, a autoridade administrativa e fiscal, por seu turno, informa que, inicialmente, foi intimada a contribuinte constante nas DTRs 2004 e 2005, Maria Ignez Mercondes Barreto, para comprovar as informações prestadas nas DTRs. Além dela, constam nas DTRs o condomínio Lucélia Agrícola e Ana Maria Barreto. Em atendimento à intimação fiscal, a contribuinte Maria Ignez apresentou a matrícula do imóvel, onde é informado que o imóvel é de propriedade de um condomínio diferente do informado em DTR. Na matrícula, constam os seguintes proprietários: Lucélia Agrícola, que é a pessoa jurídica, já informado nas DTRs, e Luiz
de Figueiredo Barreto. Na matrícula do imóvel consta que a senhora Maria Guinês Mercondes é sócia administradora da empresa Lucélia. Então, veja, nas DTRs você tem um condomínio que são duas pessoas físicas e a pessoa jurídica. Aí na matrícula do imóvel você tem outro condomínio que é uma terceira pessoa física junto com a pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, uma das sócias, é essa Maria Guinês. Assim sendo, será considerado como sujeito passivo da obrigação tributária os condomínios constantes na matrícula do imóvel. O lançamento está sendo efetuado em nome do condomínio Lucélia Agrícola e outros. Todos os contribuintes solidários receberão uma cópia do auto de infração. Como se vê, o lançamento objeto do presente processo foi realizado em nome da empresa Lucélia Agrícola e Pecuária e Luiz Figueiredo Barreto. Já as defesas administrativas constantes nos presentes autos, impugnação e recurso voluntário, foram apresentadas, conforme já exposto em linhas acima, por Lucélia Agrícola, espólio de Luiz Barreto, Ana Maria Marcondes e Maria Guinês. Neste SPEC tem-se o seguinte panorama. E aí eu trago uma tabela para ficar demonstrado de forma objetiva os contribuintes declarados nas DTRs, o condomínio informado nas DTRs, os contribuintes conforme o lançamento, os contribuintes conforme impugnação e recurso voluntário. De plano, verifica-se que as contribuintes Maria Guinês e Ana Maria Barreto não têm competência / legitimidade para contestar o lançamento fiscal, tendo em vista que sequer foram autuados pela autoridade administrativa fiscal, pelo que suas ações de defesa não devem ser conhecidas. Ocorre que, no caso de análise, conforme já exposto, foi apresentado um único recurso voluntário e não de todos os contribuintes, tanto aqueles que foram efetivamente autuados, quanto aqueles que não foram, mas que constam nas DTRs, pelo que se conhece integralmente das ações recursárias. Com relação especificamente ao pedido de afastamento da autuação em relação ao espólio de Luiz Figueiredo Barreto, faz-se necessário destacar, mais uma vez, o momento da ocorrência do fato gerador, bem como quem é o contribuinte do imposto em questão. Nessa esteira, a Lei 9393 de 96 delimita os contornos do fato gerador e do contribuinte, artigos 1º e 4º, abaixo transcritos. Conforme se infere do artigo 1º, supratranscrito, tem-se que o fato gerador do ITR ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. Dessa forma, como o presente caso se refere aos exercícios de 2004 e 2005, tem-se que os respectivos fatos geradores ocorrerem em 1º de janeiro de 2004 e 1º de janeiro de 2005. Com relação à definição do contribuinte do ITR, o artigo 4º da referida lei dispõe que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título, com fulcro no disposto sobre, e põe-se a estabelecer de plano que o simples fato de alguém ser proprietário de imóvel rural por si só não significa que esse alguém deva figurar no polo passivo da relação tributária. É bem verdade que, possivelmente, na grande maioria dos casos acima, assim ocorra. O proprietário do imóvel é, de fato, o sujeito passivo da relação tributária. Todavia, não se deve olvidar que a própria legislação estabelece que o contribuinte do TR é o proprietário do imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. É dizer, além do proprietário do imóvel rural, podem também figurar no polo passivo da relação tributária o titular do domínio útil do referido imóvel ou o seu possuidor a qualquer título. Estabelecida a premissa, passemos à análise do caso concreto. Com relação ao exercício de 2004, cujo fato gerador ocorreu em 1º de janeiro de 2004, de acordo com o registro de imóveis, tem-se que os contribuintes do ITR referente ao imóvel objeto de autuação são Lucélia Agrícola e Luiz Figueiredo Barreto. Referidos contribuintes, inclusive, são os que foram autuados pela autoridade administrativa fiscal, conforme já exposto em linhas acima. Neste aspecto, não tendo sido apresentados documentos hábeis a infirmar a propriedade do imóvel, em 1º de janeiro de 2004, como sendo dos contribuintes Lucélia Agrícola e Luiz Figueiredo Barreto, não há que se falar em exclusão do espólio deste último do polo passivo da obrigação tributária no exercício de 2004. No que tange ao exercício de 2005, entretanto, razão assiste aos recorrentes. Isto porque, de acordo com a certidão do cartório de registro de imóveis, tem-se que as senhoras Ana Maria e Maria Guinês adquiriram cada uma um terço do imóvel objeto de autuação, conforme a escritura pública de doação lavrada, aí citada, em 9 de março de 2004. É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido da referida certidão. E aí eu destaquei. A escritura pública de doação, datada de 9 de março de 2004, citada na sussurgida certidão do cartório de registro de imóveis, encontra-se as folhas 203 seguintes dos autos. Nesta, o senhor Luiz Figueiredo Barreto, junto com sua esposa,
figura como outorgante doador, enquanto que as senhoras Ana Maria e Maria Guinês figuram como outorgados notários, tendo aquele, por meio do instrumento em questão, doado os 2/3 que eram de sua propriedade do imóvel, objeto do presente lançamento, para as referidas notárias, na proporção de 1/3 para cada. Registro pela sua importância que o documento em questão não se trata de escritura pública de doação lavrada por tabelião, é dizer, não se trata de um simples contrato celebrado entre as partes. O fato de a referida escritura ter sido registrada na matrícula do imóvel apenas nos idos de 2008 não descaracteriza o negócio jurídico celebrado entre as partes desde a sua avença, por-se-ia concluir no máximo que as então adquirentes, no intervalo de tempo entre a celebração da escritura pública de doação e o seu competente registro na matrícula do imóvel, ainda não figuravam como coproprietárias de direito, mas é inegável que já eram coproprietárias de fato. Dessa forma, tendo as senhoras Ana Maria Marcondes e Maria Guinês adquirido em março de 2004, por doação do senhor Luiz Figueiredo Barreto, os 2/3 que lhe pertenciam do imóvel alvo da ação fiscal, resta em conteste que aquelas, junto com a empresa do Série Agrícola, são, de fato, as contribuintes do ITR no exercício de 2005, cujo fato gerador ocorreu em 1º de janeiro de 2005. Neste contexto, impõe-se o provimento parcial do recurso voluntário neste particular para afastar do espólio de Luiz Figueiredo Barreto apenas em relação ao exercício de 2005. Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo o espólio de Luiz Figueiredo Barreto da autuação fiscal apenas em relação ao exercício de 2005. É com o meu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 128 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento parcial ao recurso para excluir do polo passivo, apenas em relação ao exercício de 2005, o espólio de Luiz de Figueiredo Barreto. E, de fato, aqui, né, você demonstrou ali que tem comprovação nos autos, com escritura, com documentos de cartório, de que em 2004 a parte do espólio já foi vendida, né, já foi alienada, né? Então tá, parece que está tranquilo o caso aqui. Alguém gostaria de comentar o voto? Gente, falta 2 minutos para as 18 horas, o ideal é a gente terminar. Parece que está tranquilo aqui, né? Se alguém... vamos lá. Vamos lá. Já ligo para você, só um instantinho. Vamos lá, então. Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Francisco? Acompanho. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 128 da pauta, da contribuinte Lucélia, da contribuinte Lucélia Agropecuária e Industrial Limitada e outros, na verdade, são vários recorrentes dentro do mesmo recurso, Lucélia Agropecuária Industrial Limitada e outros, item 128, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir o espólio de Luiz de Figueiredo Barreto, do polo passivo da autuação fiscal, apenas em relação, vou colocar uma vírgula aqui, autuação fiscal, vírgula, apenas em relação ao exercício de 2005. Eu vou dar essa é a decisão, Gregório, tá? Provimento parcial, prescrito polo passivo, o espólio de Luiz de Figueiredo Barreto, em relação ao exercício de 2005. Eu fiz essa leitura aqui, mas talvez eu faça algum ajuste na redação, tá? Uma mudança de palavras, só para melhorar, mas em princípio é isso. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o polo passivo Tá vendo como dá uma quebrada na leitura quando eu vou para excluir o polo... Eu quero falar o polo... Para excluir o espólio de Luiz Figueiredo Barreto, do polo passivo da autuação fiscal, apenas em relação ao exercício de 2005. Então, essa é a decisão. Então, eu faço um ajuste só na forma de escrever, tá? Mas essa é a decisão. Esse foi o item 128 da pauta. Vamos encerrar nossa sessão agora e retomamos a nossa reunião amanhã às 9 horas da manhã, ok? Rafael e Fabimar podem encerrar a gravação.